gente, eu sou Cristina Lopes, sou psicóloga, sou arteterapeuta, trabalho com criatividade, venho há alguns anos desenvolvendo trabalhos nessa área com adultos, com adolescentes, jovens, e eu estou aqui para falar de uma coisa muito importante, o bullying eletrônico. O bullying sempre existiu, nem sempre com esse nome. Mas sempre quando a gente fala assim de ser humano e de pessoas, e a gente vai contextualizar isso dentro da história, sempre houve uma pessoa ou outra que falasse mal, que chamasse de um apelido desgostoso e que causasse um certo constrangimento dentro das relações. Com o tempo, esse constrangimento, que a gente pode dizer assim, teve esse nome de bullying. E isso acontecia dentro dos contextos de relação, da mesma maneira, dentro da escola, principalmente dentro das escolas, a gente pode falar assim, mas também dentro do ambiente de trabalho, às vezes dentro da própria família isso também acontece. Mas aí, com o crescente da tecnologia e principalmente com as mídias móveis hoje, com uma facilidade muito grande de comunicação, aí houve esse conceito do bullying eletrônico. Então é quando a gente utiliza alguma mídia para poder fazer uma chacota ou de alguma maneira trazer uma situação constrangedora para alguma pessoa. Então é importante frisar que o bullying eletrônico ele acontece principalmente através desses equipamentos que hoje são muito fáceis e que tem câmeras. Então é um celular, é um tablet, às vezes um computador, a máquina de fotografia, que aí a gente registra e compartilha isso na web de alguma maneira, ou no WhatsApp, em algum desses elementos que hoje fazem parte do cotidiano da gente com muita facilidade. O que a gente tem notícias e os estudos têm mostrado é que o bullying eletrônico ele acontece muito dentro do cotidiano das escolas. Não só dentro de uma situação de sala de aula, que acontece também, mas dentro das situações de pátio, de corredor, daquela hora onde os amigos se encontram para poder conversar e às vezes acontece uma história ou outra ali que acaba sendo registrada e sendo feito um mau uso disso, um uso muito nocivo, na verdade. Então, lembrando que não só entre amigos e alunos, isso também pode acontecer entre aluno e professor, aluno e direção, que acaba gerando um problema muito sério, onde a direção da escola precisa intervir e também a família, que precisa estar sempre perto nesse tipo de situação. Quando a gente pensa no ponto de vista psicológico, quais os prejuízos, que o bullying eletrônico eles trazem para os alunos? Os prejuízos são enormes. Às vezes, a pessoa que pratica o bullying eletrônico não tem assim a dimensão do prejuízo que é causado do ponto de vista psicológico. Então, ele traz uma baixa autoestima, ele dificulta o rendimento escolar, ele traz uma dificuldade até mesmo na relação dessa pessoa com outras pessoas, dentro do seu meio social e dentro do meio da escola especificamente. Principalmente porque aquilo que está gravado, ele não foi uma coisa só dita no momento, mas ele pode estar sendo o tempo inteiro repetido e espalhado aí para um número enorme de vezes. Então imagine o que é você ter assim 1000 compartilhamentos ou muito mais de 1000 compartilhamentos de uma situação desagradável que você viveu. Fica muito difícil de controlar assim, o tamanho da tristeza que gera, do desapontamento e da situação de humilhação. Então é preciso ter muito cuidado. Muitas vezes o bullying eletrônico acaba gerando até uma necessidade de troca de escola. A pessoa não consegue ficar ali convivendo mais naquele meio social. E às vezes assim, carrega essa história por muitos e muitos anos. Muitas vezes é necessário até um acompanhamento psicológico, uma intervenção séria da família, da direção da escola, porque as perdas elas são muito grandes. Do ponto de vista do aluno, o que a gente precisa fazer para prevenir o bullying eletrônico? Acho que primeiro tem uma história assim, do bom uso das mídias. Então a gente pode mais usar um celular, usar o tablet, usar a máquina de fotografar para registrar momentos que sejam construtivos no cotidiano. Então aquele momento onde você está bem com sua turma e aquilo que você quer deixar registrado para a posteridade. Essa seria uma excelente forma de prevenção, digamos assim. A prevenção é o bom uso. Por outro lado, assim, do ponto de vista da família e da escola, eu acho que está monitorando o uso dentro desses lugares especificamente. Está conversando com os filhos, conversando com os alunos sobre o que estão fazendo e como é que tem sido isso dentro do cotidiano. Então a conversa ela é sempre uma excelente forma de prevenção. Uma providência imediata no momento que é
detectado uma situação de bullying eletrônico, tem que ser chamado um adulto. Então, seja os pais, seja o professor, seja o diretor da escola, para que possa ajudar no processo de intervenção. Mas o contato com o adulto, com uma pessoa adulta de confiança, para intermediar essa relação, é prioritário. Não façam nada sem o adulto junto. O adulto, ele funciona como um mediador nessa história. Tem alguns momentos onde fica muito difícil a gente resolver a história sozinho. O adulto chega e pode ajudar num processo de diálogo. E é através do diálogo que a gente resolve as coisas. Esse diálogo ele é muito amplo, então ele envolve a pessoa que fez, a pessoa que se sentiu ofendida, muitas vezes as famílias que possam estar junto numa situação de orientação. O primeiro momento disso tudo é orientar. Então, gente, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Aproveitem as mídias móveis e façam um bom uso. Aproveitem para fazer registros bacanas de momentos de alegria no cotidiano, momentos de alegria na escola, momentos de criatividade, que possa ser usada dentro de uma situação de registro didático para o cotidiano de sala de aula. Então é isso que eu queria deixar para vocês e continue lembrando assim, que o bullying eletrônico é uma coisa muito séria e que não pode acontecer.